Chomriapswa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. O vídeo de hoje vai tratar da língua cambojana, melhor falando da língua Khmer, uma língua do Sudeste Asiático muito pouco conhecida, não existe praticamente nada sobre ela em português, mesmo em inglês os recursos são escassos, e eu fiz questão de dedicar um vídeo exclusivo a esse idioma porque é bastante interessante do ponto de vista histórico, do ponto de vista da linguística histórica, do ponto de vista da fonética e também da gramática, exemplificando um idioma do Sudeste Asiático, uma área linguística pouco explorada, especialmente no Brasil. O cambojano pertence à família chamada de Austroasiática. Então ela não é aparentada ao chinês, ela não é aparentada ao tailandês, ela é aparentada, na verdade, ao vietnamita, que tem um parentesco distante com o cambojano devido a grande influência do chinês sobre o vietnamita. O cambojano em si foi mais influenciado pelo tailandês e pelas línguas da Índia, por causa do substrato hindu e budista do Camboja. A história do Camboja começa mais ou menos 2000 anos atrás, o período chamado de Funan, segundo fontes chinesas, porque não tem muitas fontes cambojanas nativas dessa época, mas os chineses relatam um chamado período Funan até o século VI depois de Cristo. Depois viria um período chamado de Chenla, entre o século VI e o século VIII, até que finalmente, depois, por volta do ano 800 depois de Cristo, surgiria os rudimentos do chamado Império Khmer, a primeira grande civilização do Sudeste Asiático, no início da Idade Média, mais ou menos na mesma época em que Carlos Magno estava sendo coroado na França. O Império Khmer estaria surgindo ali no sul do Sudeste Asiático para se tornar a maior civilização dessa região por muito tempo. Essa costa oriental da Indochina que eventualmente vai se tornar aquilo que a gente chama de Vietnã. E está culturalmente mais associada à China. O Vietnã acaba virando uma espécie de possessão chinesa por boa parte da Idade Média, e a língua vietnamita se torna uma língua bastante achinesada. O cambojano ela preserva características mais nativas, mais arcaicas da família austronésia. Justamente durante o período do Império Khmer, por volta de 1150 d.C., que o grande templo de Angkor Wat, uma das maiores atrações turísticas do mundo, uma grande construção medieval, é construída, é erigida pelo rei Suryavarman II, no auge da civilização Khmer antiga. O Império Khmer, do período Angkor, termina por volta do ano 1400 d.C. Depois tem guerra com os siameses, que são os tailandeses, e com os vietnamitas nos séculos seguintes, até que em 1873 o Camboja se torna uma colônia francesa, faz parte da Indochina francesa, o que perdura até 1953. Antes da independência da França, há uma ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 e 1945, o Sudeste Asiático é ocupado pelo Japão, mas o Japão perde a guerra, claro, a França acaba retomando o poder sobre a Indochina, mas não por muito tempo, já que nos anos 50, os países da Indochina, Vietnã, o Camboja e o Laos, se tornam independentes, se lembrando que a Tailândia é um país que nunca foi colônia de ninguém. A Tailândia, apesar de estar nessa região, nunca foi colônia francesa, sempre foi um país independente. Então, em 1953, sobe ao poder a monarquia cambojana sob o rei Norodom Sihanouk. Em 1970, ocorre um golpe militar que abole a monarquia e o general líder do golpe, Lon Nol, assume o poder no Camboja, numa plataforma bastante contrária ao movimento comunista que estava crescendo bastante desde a Revolução Chinesa, que pôs Mao Tse-tung no poder na China, e também no contexto especialmente da Guerra do Vietnã, que era vizinho ali. O Vietnã sendo um país vizinho, estava no auge da Guerra do Vietnã. Em 1970, o movimento liderado por Lon Nol combate bastante as forças comunistas que já estavam surgindo no Camboja sob o Khmer Vermelho de Pol Pot. Um pouco depois, entre 71 e 73, contudo, ocorre um bombardeio muito brutal por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na ânsia de combater o comunismo
da Guerra do Vietnã, ali no Vietnã, e no vizinho Camboja, com o Khmer Vermelho, que estava surgindo, o grande movimento comunista cambojano que estava surgindo, os Estados Unidos bombardeiam boa parte do interior do Camboja, boa parte do Camboja rural, sofre um bombardeio violento dos Estados Unidos, e isso acaba catalisando a população contra os Estados Unidos e a favor dos comunistas, tem um efeito oposto. Então, em 1975, o Khmer Vermelho, que é o movimento comunista do Camboja, liderado sob o Pol Pot, que era um filho da aristocracia cambojana que foi estudar na universidade lá em Paris, ele estudou na França nos anos 50, depois que o Camboja se tornou independente, ele voltou para o Camboja e fez um movimento comunista porque ele aprendeu o marxismo lá na França, lá na universidade em Paris. O Pol Pot evacua as cidades cambojanas, ele tira toda a população da cidade, da capital Phnom Penh e das cidades pequenas e leva para o campo. Existe um grande colapso da agricultura, uma série de problemas, uma série de complicações bastante sérias nesse período, e o próprio movimento do Partido Comunista, claro, como a gente sabe, né, todo o regime marxista, socialista acaba gerando um pesadelo no país. Então, nesse caso, o pesadelo foi pior que na maioria dos países socialistas, né, cerca de 22%, mais de um quinto da população acaba sendo assassinado pelo Partido Comunista, pelo governo comunista cambojano. Pol Pot era paranoico de uma invasão por parte do vizinho Vietnã comunista também. Ele tinha uma rixa com o comunismo do Vietnã e achava que o Vietnã ia invadir o Camboja. Então ele começou a preparar uma invasão do Vietnã. Ele queria que o Camboja invadisse o Vietnã, o que era loucura, já que o Vietnã era um país bem mais forte, bem maior. Isso fez com que o próprio Vietnã invadisse preventivamente o Camboja e derrubasse o Khmer Vermelho do Pol Pot e instalasse um outro regime marxista, que foi a República Popular do Kampuchea, que duraria até o começo da década de 90, quando o regime marxista do Camboja acaba sendo dissolvido e o Camboja retorna a uma espécie de quase democracia e hoje atinge um nível mais ou menos razoável de prosperidade, se bem que é quase impossível um país recuperar do genocídio marxista, né, cometido contra a população do Camboja nos anos 70. Como eu falei, mais de 20% da população foi simplesmente assassinada pelo Partido Comunista, pela liderança socialista do país, porque, em nome da igualdade, eles queriam matar qualquer pessoa que se destacasse na população. Então, quem tinha educação, quem usasse óculos, quem falasse francês, quem tinha um padrão de vida mais alto, era dito como parte da burguesia. Tinha valores burgueses, valores de desigualdade, eram pessoas que queriam explorar os mais pobres. Então, essas pessoas acabaram tendo que ser mortas pelo regime em nome da sociedade perfeita e igual. Quanto à língua em si, os primeiros fragmentos de escrita em língua Khmer são conhecidas a partir de passagens de textos compilados em sânscrito. Os cambojanos começaram a sua literatura escrevendo em sânscrito no Sudeste Asiático por volta do ano 600 até o ano 800 depois de Cristo. Como eu já disse, o Khmer antigo dura até o final do período Angkor, 1300, 1400 depois de Cristo. Vem um período Khmer médio, chamado Camboja Médio, Khmer Médio, onde a língua Khmer, depois dessa grande civilização cambojana, Khmer antiga, clássica, que era muito forte, o cambojano passa a ser, na verdade, a vítima ali no Sudeste Asiático. Existe a migração dos tailandeses, que vem lá do interior da China, que formam, né, o Sião, a Tailândia. E também o Vietnã, que era esse povo originalmente mais ou menos aparentado linguisticamente ao cambojano, mas que acaba sofrendo uma influência chinesa brutal, e tanto o vietnamita quanto o tailandês acabam influenciando bastante esse Khmer médio, essa língua do período aí do final da Idade Média até o começo da Idade Moderna, quando o Camboja acaba perdendo praticamente todo o seu território e acaba virando um país pequeno em relação aos seus vizinhos, como a Tailândia, o Sião, né, e o Vietnã. Aqui o mapa das línguas austroasiáticas, para ilustrar com bastante detalhe a família do cambojano. A gente vê a língua Khmer, em azul aí embaixo, né, o vietnamita e várias outras línguas regionais faladas no Laos
Na Malásia, no norte da Tailândia e até mesmo na Índia. Existem as línguas Munda, faladas na Índia, que são mencionadas aqui no canal no vídeo das línguas indianas, as línguas da Índia. Se não me engano, é na parte 2, que eu menciono inclusive o Santali, dou até um resumo gramatical de Santali, que é uma língua Munda falada na Índia até hoje. A escrita Quimera é desenvolvida a partir da escrita indiana, a escrita Brahmi indiana, que era a escrita que vocês veem um pouco mais detalhadamente, a história, né, dela é explicada no vídeo da língua sânscrita aqui no canal, um vídeo bastante completo sobre o sânscrito que eu tenho aqui no canal. Antes de pular para a língua em si, vamos dar uma olhada na amostra de áudio da língua cambojana. ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនាងនារីនៃទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិក មេតិកាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ពិធីផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ 6 រោច ខែចេសឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ 2563 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា គ្រិស្តសករាជ 2019 នេះរួមមាន ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងទាមទារឲ្យសងសំណងថ្លៃដីគេដែលអាជ្ញាធរយួនបានរំយកទៅជីកព្រែក ខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោករំលឹកខួប 70 ឆ្នាំកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួន Bom, a língua Khmer, a língua cambojana, é uma língua SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto. O verbo vem antes do objeto. Tem preposições, ou seja, a adposição vem antes do seu complemento. O sintagma nominal tende a ser NAD, ou seja, o nome vem primeiro, ele é seguido do adjetivo e por último vem o demonstrativo, palavras como esse, aquele. Não há gênero gramatical no Khmer. Também não há nenhum tipo de artigos. Tampouco existe qualquer tipo de declinação, marcação de caso, e também não existe marcação de plural na língua. Foneticamente, o cambojano é uma língua que tem certas características em comum com as línguas do Sudeste Asiático, mas também tem umas características bastante inusitadas. Ela tem, no caso das consoantes oclusivas, não só a diferença entre sonora e surda, como também a diferença entre branda e aspirada, no caso do P e P. E também tem as implosivas, ou seja, bre, bre e dre, dre, dre. Ou seja, ela tem uma ingressão, uma injeção de ar. Em vez do ar sair da sua boca, ela entra. Então você tem ba e blá, da e dra. Também tem a distinção entre brandas e aspiradas nas palatais e nas velares, como cha e cha, ka e ka. E ao contrário de algumas línguas, né, do Extremo Oriente, especialmente aqui no Ocidente, a gente tem o estereótipo que os orientais não distinguem entre o R e o L. O cambojano já não tem esse problema, não tem essa fusão. Ele tem o fonema Ra e o fonema Lá completamente diferentes um do outro no idioma. Uma das coisas que mais caracteriza o cambojano dentre as línguas do Oriente, especialmente do Sudeste Asiático, é a presença de encontros consonantais iniciais bastante estranhos, bastante raros nas línguas do mundo e ocorrem com bastante abundância na língua cambojana. Então a gente tem encontros consonantais como tma, pna, tcha, twa, lma, lka, mcha, mna, spa, skra, stra, sna, tba. É bastante estranho. Isso é bastante raro nas línguas do Oriente, nas línguas como o chinês, o vietnamita, que é o parente do cambojano, não existem esses encontros consonantais. Geralmente encontros consonantais nem existem. No chinês, não existem no japonês, não existem no coreano, não existem no cantonês, mas no cambojano eles existem bastante, o que evidencia realmente essa tipologia que originalmente era bastante diferente. O cambojano representava uma tipologia linguística do Sudeste Asiático que se imaginava muito, a gente imagina que era muito mais difundida, muito mais presente no Sudeste Asiático e que eventualmente as línguas do Sudeste Asiático foram meio que achinesadas, sofreram uma influência geral dessas línguas do Oriente, e todas as línguas do Oriente acabaram adotando essa fonética, essa aparência fonética, essa impressão fonética mais ou menos oriental
que no cambojano, contudo, não é tão presente assim, como a gente viu na amostra de áudio, né? Nas vogais a gente tem A, E, I, U, O e U. É um sistema fonético vocálico bastante típico do Sudeste Asiático. Basicamente, é bem parecido com o tailandês, mais ou menos parecido com o vietnamita, não distingue muito. O mais interessante do cambojano é o que ele não é. Ele não é uma língua tonal. Ao contrário do vietnamita, ao contrário do Lao, ao contrário do tailandês, ao contrário de todas as línguas chinesas, ele não tem tonalidade. Quando você ouve o Khmer falando, você até acha que eles estão dando uma entonação, porque eles não têm realmente a nossa entonação geral, mas a tonalidade do cambojano não tem função na língua, não tem função de distinguir entre palavras. O Khmer tem sílaba tônica e geralmente a sílaba tônica acaba sendo na última sílaba. O sintagma nominal, como eu já mencionei, tende a ser nome adjetivo determinante. Ou seja, essa casa grande, em cambojano, é Tea Tom Ni. Casa grande essa. Quando aparece um classificador no sintagma nominal, os classificadores são uma característica bastante típica das línguas do Oriente. Você tem que assistir o vídeo aqui no canal As Línguas Orientais, que é um vídeo de quase 1 hora que detalha e compara a gramática de todas as línguas do Oriente: chinês, japonês, coreano, tailandês, vietnamita, tibetano, mongol. É uma comparação bastante vasta. Para quem quer saber dessas línguas, vocês têm que assistir esse vídeo, é muito bom. Mas no cambojano, o classificador, apesar de existir, talvez por influência das outras línguas da região, ele é raramente usado, ele é usado só em circunstâncias excepcionais. Geralmente você usa essa segunda frase que aparece, a segunda ordem que aparece aí embaixo, que é o numeral primeiro, antes do substantivo, daí vem o nome, o substantivo, daí ele é seguido do adjetivo determinante, como no sintagma nominal normal. Então a gente tem um exemplo aí, por exemplo, né, Knyom Mian Bei Riel. Eu tenho, Knyom Mian é eu tenho, Bei é 3 e Riel é a moeda do Camboja. Eu tenho 3 Riel. Aí a numeração vem de uma maneira bastante familiar para quem fala uma língua europeia. O número vem logo antes do substantivo e não tem classificador nenhum. Os pronomes são uma categoria um pouco complexa no cambojano. Eu coloquei uma lista mais ou menos de pronomes para referência, mas o cambojano, como o vietnamita, em menor grau o tailandês, não tem realmente um conjunto de pronomes estáveis, exceto na primeira pessoa. Esse Knyom aí é realmente uma palavra que consistentemente é usada para pronomes de primeira pessoa, eu. Nas outras pessoas a coisa é um pouco mais fluida, um pouco mais complexa. Existem muitos honoríficos, muitas palavras familiares, termos para ser usados com monges e todo tipo de loucura, mas são mais substantivos que são usados à guisa de pronome, como assim, camarada, companheiro, primo, irmão, mestre, todo tipo de coisa usada como se fosse o pronome. Na verdade, então as palavras para você e ele variam muito. Observando aí que os pronomes de segunda pessoa que eu coloquei aí podem ser usados tanto no singular quanto no plural. Mesma coisa os pronomes de terceira pessoa, como Gaut, Gai. Eu coloquei no singular aí, mas eles também, mesmo sem modificação nenhuma, eles podem ser usados para se referir ao plural, mesmo sem haver um morfema que marca realmente a pluralidade dos pronomes. O verbo cópula, né, a palavra que equivale ao nosso verbo de ligação, ser, estar, em cambojano é dia, ni dia sia pai, que é isso é livro, ou seja, isso é um livro. Dal be ja awei, o que é isso? Isso é o quê? Observa que em cambojano os interrogativos não são frontalizados, ou seja, você não coloca a palavra o que necessariamente no começo da palavra, você não coloca a palavra o que, quem, quando, necessariamente no começo da oração. Ni min men ja sarpe da. Aí é a negação. Como você fala a frase copulativa negada, você coloca min man antes do ja e opcionalmente um da no final. Falar que isso não é um livro.
A negação verbal geralmente é feita com ot ou com min antes do verbo e com o da depois do verbo. Então, knyom yul é eu entendo. Knyom ot yul da é eu não entendo. Mesma coisa que knyom min yul da. Eu não entendo. Eu não entendo. Para fazer perguntas, você coloca meramente esse ta no final. Yul da, você entende? Não precisa nem colocar o pronome. O pronome não é obrigatório em cambojano. Apesar de não existir uma conjugação verbal. O verbo é inflexível em cambojano. Não existe a diferença entre as pessoas, eu, tu, ele, etc. O verbo locativo do cambojano é na ou na-ai. Knyom na-pta. Eu estou em casa. O cambojano tem um verbo ter separado. Mien. O mien. Knyom mien ptear. Eu tenho uma casa. Knyom min mien pterde. Eu não tenho uma casa. O verbo existencial, que indica a presença, a existência de alguma coisa, também é mien. Então, mien painka. Tem um plano, existe um plano. A concatenação verbal, no cambojano, claro, como não tem flexão verbal, então normalmente você concatena os verbos sem nenhuma flexão. Knyom chong tai psa. Eu quero ir ao mercado. No caso do verbo ban, que é uma partícula que indica poder, ela vem depois do verbo a que ela se refere. Então a gente tem knyom dai ban. É eu ir posso, ou seja, eu posso ir. Knyom min dai ban de. Eu não posso ir. Com o verbo saber, você também concatena normalmente. Quat je an. Ele sabe ler. Dar nek je niai pyasa kmai da. Você sabe falar cambojano? Knyom dang. Eu conheço. Knyom min dang de. Eu não conheço. O verbo dang é diferente do verbo je, que é o verbo saber. Esse é o verbo conhecer, ter um conhecimento de alguma coisa. Os verbos estativos são uma categoria bastante presente no cambojano, como é típico de muitas línguas do mundo, especialmente das línguas do Oriente, várias línguas nativas das Américas, várias línguas africanas. O adjetivo, na verdade, é um verbo, então ele não precisa de um verbo de ligação para ser ligado ao seu sujeito. Quando você fala que o carro é grande, basta você colocar a palavra carro e o adjetivo grande, que já é o verbo ser grande. Lan tom é tanto carro grande, né, porque o adjetivo no sintagma nominal vem também depois do substantivo, quanto o carro é grande. Para você distinguir, né, o carro grande do carro é grande, você pode colocar um demonstrativo na palavra carro, na palavra que é o sujeito, para separar ele do verbo. Então fica lam ni tom. Lam ni tom. O carro é grande. Esse carro é grande. Os advérbios também tendem a vir depois dos verbos que eles modificam. Então, quat niai luan. Ele fala rápido. Quat niai yut. Ele fala devagar. Como não tem conjugação verbal, o cambojano, né, sendo uma língua isolante, precisa de partículas separadas para indicar coisas como aspecto. O aspecto perfectivo geralmente é o aspecto mais importante de qualquer língua. Então, ele no cambojano é indicado pela partícula hal. Knyom dal psa hal. Eu ir ao mercado perfectivo, ou seja, eu fui ao mercado. Quando você usa contudo com um verbo que indica um estado, ou um conhecimento, uma percepção, não é um verbo ativo, assim, um verbo estativo, o marcador de perfectivo tende a marcar, embora seja perfeito também, ele tende a marcar um estado atingido, ou seja, que já está atingido, ou seja, ele tende a falar do presente. Nek je niai hal. Ele já sabe falar, ele sabe falar agora. Uma partícula ban pode indicar passado, embora a gente sempre seja usada quase sempre com advérbios de tempo, para indicar o tempo exatamente que se passa desde que você fez alguma coisa. Knyom nyam pyasak mai ban pichtam. Eu estou estudando, eu tenho estudado língua cambojana há 2 anos. Existe também um progressivo do cambojano que lembra bastante o progressivo do tailandês, o kamlang do tailandês. Aí, no caso, em vez de kamlang, a gente tem gombung. Knyom an siao pal
é eu leio o livro. Mas knyom gumbang an xiaopui é eu estou lendo o livro. Tem também um aspecto experienciativo, que é similar ao que acontece no chinês com a partícula guo, que indica se você já alguma vez teve a experiência de fazer tal coisa, pelo menos uma vez na vida você já fez aquela tal coisa. O verbo guo em chinês é um sufixo, né, verbal, que vem do verbo guo, que é passar. Você já passou por essa experiência. Em cambojano, o aspecto experienciativo, né, é feito com ou dael ou tloab. Ou seja, dao lok dael, dois rok mai de. Você já foi ao Camboja alguma vez na sua vida? Ou daek lok, dao lok tloab, dao rok mai de. Mas geralmente o verbo vem sozinho, não precisa marcar tempo. O contexto da frase, o contexto da conversa vai indicar o tempo. Então se você falar knyom plek, que é literalmente eu, mas o verbo esquecer, plek, você tem meramente eu esqueci. Pelo contexto você vai saber que a pessoa provavelmente está falando do passado, né? O cambojano tem orações subordinadas, né? Tem um relativizador que forma orações relativas, dando mais informação sobre o sujeito. Então, por exemplo, dail, né, usado como subordinador, similar ao tailandês ti. Então, pteha dail knyom bantin. A casa que eu comprei. Pteha dail knyom sanou. A casa onde eu moro. O genitivo, né, que é a relação possessiva, é feita com o núcleo primeiro e o complemento depois. Como tudo em cambojano, né, geralmente o principal vem antes e o complemento vem depois. O verbo vem primeiro, o objeto vem depois do verbo, o complemento da preposição vem depois da preposição, o adjetivo vem depois do substantivo, assim como o complemento do genitivo vem depois do possuidor, vem depois do núcleo. Então, lan é carro, knyom é eu. Lan knyom é carro de mim, ou seja, carro meu carro. Os interrogativos em cambojano, como eu já disse, não são necessariamente frontalizados. Eles ocorrem geralmente in situ, ou seja, ocorrem como onde você espera que o sujeito, objeto ou advérbio ocorra. E eles também são usados sem nenhuma modificação como pronomes ou advérbios indefinidos. Então a palavra o que a gente já viu é alwei, também pode significar alguma coisa. Naina, que significa quem, também pode significar alguém. Anna, que é onde, pode significar também em algum lugar. Isso é bastante típico também de várias línguas do mundo, inclusive de quase todas as línguas orientais. O chinês é assim, o tailandês também é assim. E por fim a gente dá uma olhada nos numerais. O cambojano tem uma peculiaridade que o sistema de numerais do cambojano é baseado no 5. Ou seja, ele só vai até o 5, daí a partir do 5 você faz compostos para atingir a quantidade necessária que você quer. Então, muan, pi, pei, puan, pram. Para falar 6, você fala pram muan, que é 5 mais 1. 7 é pram bi. 8 é pram bei. 9 é pram puan. 10 é dob. Daí já é uma palavra nova. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de cambojano, uma língua que não tem muito material para pesquisar, é bastante complicada, né? Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se vocês realmente gostaram do vídeo. Deixar um comentário também uma sugestão para vídeos futuros aqui no canal, qual é a língua que vocês gostariam de ver explicada aqui. Considerem uma contribuição para o canal através do Apoia-se, ou através do PayPal, ou qualquer método que está listado aí abaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.